Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise das leis penais especiais. Neste nosso 17º encontro, continuaremos a análise da Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro. Nas nossas duas últimas aulas, eu mencionei a vocês principalmente as distinções entre os crimes de perigo concreto e perigo abstrato e também a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente. Estes dois temas foram abordados em virtude da importância deles em relação aos crimes de trânsito. Neste momento, nesta aula, eu farei a análise do artigo 301 do CTB, que é uma última disposição processual, e, ato contínuo, passaremos a análise das disposições penais, a análise dos crimes em espécie. Vamos à leitura conjunta, eu e você e eu, do artigo 301 do CTB. Diz o artigo 301 do CTB: ao condutor de veículo, no caso dos acidentes de trânsito em que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se este prestar pronto e integral socorro à vítima. Então, foi praticado determinado crime na condução de veículo automotor e, tendo o sujeito ativo, o condutor do veículo, prestado pronto e integral socorro à vítima, a este não será realizada a prisão em flagrante e nem será exigida a fiança. Ponto. A última disposição processual penal prevista no CTB. Vamos agora à seção 2, que fala dos crimes em espécie. O primeiro crime previsto no CTB é o crime disposto no artigo 302, que fala do homicídio culposo praticado na condução de veículo automotor. Primeiro aspecto de relevante importância: homicídio culposo. Se o homicídio for doloso, não haverá imputação da prática do crime do 302 do CTB, mas haverá imputação da prática do crime disposto no artigo 101 do Código Penal. Por isso que na aula passada nós estudamos a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente. Porque mesmo em tendo havido o dolo eventual, a imputação será a do crime do artigo 121 do Código Penal. Reitero, para que haja classificação do 302, é necessário que este crime seja culposo. E, quando o crime for doloso, mesmo que seja na condução de veículo automotor, vislumbrem a seguinte circunstância: eu quero matar uma pessoa, mas eu não tenho coragem de atirar contra essa pessoa, eu não tenho coragem de dar uma facada nessa pessoa, eu não tenho coragem de envenenar essa pessoa. O que eu faço? Eu tenho coragem de atropelá-la. Então eu vou lá, pego o carro e atropelo essa pessoa. Qual era a minha intenção? A minha intenção, desde o primeiro momento, era matá-la. Foi um crime praticado na condução de veículo automotor? Não. Nesta circunstância, o veículo automotor serviu como instrumento para a prática do crime. Então, o homicídio doloso na forma do artigo 121 do Código Penal. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Então, atentem ao dolo eventual e à culpa consciente. Se for culpa consciente, 302 do CTB. Se for dolo eventual, vamos ao 121 do Código Penal, julgamento pelo Tribunal do Júri, etc. Todas as informações que já lhes foram transmitidas na aula passada. Tranquilo, meus amigos? Eis o 302. O 302, quando da prática do artigo 302, há a imputação de uma pena de detenção de 2 a 4 anos, além da suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Pena mínima de 2, pena máxima de 4 anos. Se nós lembrarmos do artigo 394 do Código de Processo Penal, pensaremos no seguinte: o procedimento, no caso do artigo 302, será o procedimento ordinário. Tudo bem, meus amigos? Em virtude dos 4 anos da pena máxima.
Isso, reitero, no caso do 302, quando for doloso o procedimento do júri. Por mais que eu esteja falando sobre essa distinção exaustivamente, e eu sei que não é divertido ficar repetindo a distinção, mas é um tema de primordial importância. O examinador gosta dessa distinção, é um tema que está na moda. Então, os senhores devem necessariamente lembrar dessa diferença. Tudo bem, amigão? Tudo bem, amigona? Eis o 302. O 302 também tem no seu parágrafo único, algumas causas especiais de aumento de pena. Por que causas especiais de aumento de pena? Porque elas são expressas por frações numéricas e incidirão na terceira fase da dosimetria. São 4 causas especiais de aumento de pena dispostas nos 4 incisos do parágrafo único do 302. São elas: não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, inciso 1. Então, aquele que praticar um homicídio culposo na condução de veículo automotor, quando não possuía a permissão ou a carteira de habilitação, a ele será imputada esta causa especial de aumento de pena. Inciso 2, praticar o homicídio culposo na condução de veículo automotor, dirigindo na faixa de pedestres ou na calçada. Inciso 3, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Por quê? Quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Supondo que o sujeito tenha atropelado alguém culposamente no local onde haja uma grande aglomeração de pessoas e essas pessoas comecem a avançar contra o sujeito ativo de forma assintosa, de forma que traga um risco pessoal ao condutor. Nesta circunstância, não é possível obrigá-lo a prestar pronto atendimento à vítima e também não haverá a aplicação do inciso 3. Então, é necessário que vocês tenham em mente este elemento normativo do tipo. É necessário que se faça uma valoração das circunstâncias fáticas para sabermos se haverá a imputação da causa especial de aumento de pena do inciso 3 ou não haverá. Inciso 4. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então, o motorista de ônibus, motorista da van, motorista da lotação, nestas circunstâncias também há a aplicação da causa especial de aumento de pena. O artigo 303, vamos ao próximo artigo, 303, fala da lesão corporal culposa praticada na condução de veículo automotor. Sigam o mesmo raciocínio no que tange ao homicídio. Foi praticada lesão corporal dolosa. Aplicaremos o 129 do Código Penal e não o 303 do CTB. Tenham em mente só essa distinção. Os outros elementos estão aí dispostos no 303. E outro aspecto que eu gostaria de lembrá-los sobre a lesão corporal culposa na condução de veículo automotor diz respeito à quantidade de pena. Pena mínima de 6 anos, pena máxima de 2 anos, cumulada com a suspensão ou a proibição de obter carteira de habilitação ou permissão. 6 meses a 2 anos, procedimento sumaríssimo, pena máxima de até 2 anos, procedimento sumaríssimo, procedimento do GCRIM. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Vamos agora ao 305. O 305 diz: afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Quanto ao 305, eu gostaria que vocês atentassem ao elemento específico do injusto, ou dolo específico. O que é? Só haverá imputação do 305 quando ele se afastar do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Ele deve se afastar com esta finalidade. Quando a finalidade não estiver presente, não haverá imputação do crime do 305. E o crime do 305 é crime formal. Há a previsão da conduta, que é o afastar-se, e há a previsão do resultado, que é a fuga da responsabilidade penal ou civil. Crime formal estará consumado com a mera prática da conduta.
independentemente da obtenção do resultado. Então ele saiu com o dolo específico de não ser responsabilizado penal ou civilmente. Mesmo que ele seja responsabilizado penal ou civilmente, o crime estará consumado porque é crime formal. A obtenção do resultado é mero exaurimento. Tranquilo, meus amigos? Eis o crime do artigo 305. Atenção, reitero, para a questão do elemento específico do injusto ou dolo específico. Vamos à análise do 306, que é a grande celebridade do Código de Trânsito brasileiro, que é o crime de embriaguez ao volante. Diz o artigo 306: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Eu expliquei aos senhores a distinção entre os crimes de perigo concreto e os crimes de perigo abstrato. E mencionei a vocês, o crime do artigo 306 é o exemplo clássico de crime de perigo abstrato, ou seja, aquele crime onde o perigo não pode ser verificado de plano. Este perigo decorre da vontade do legislador. Dada a importância do bem jurídico penal tutelado, aquela conduta será considerada perigosa. Percebam que o 306 não faz menção à seguinte frase: gerando perigo de dano. Não há menção a ela. Portanto, perigo abstrato, amigão. Perigo abstrato, amigona. Tranquilo, sim ou não? Primeira informação. Segunda informação que eu trago a vocês: sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine sua dependência. Então, hoje, não somente o álcool é considerado para efeitos de caracterização, para efeito da consumação do 306. Outras substâncias psicoativas que determinem dependência também serão consideradas para consumação do crime. Tranquilo, meus amigos? Firmeza? Parágrafo único, a pena é de 6 meses a 3 anos. 6 meses a 3 anos. Tranquilo? O parágrafo 1º diz respeito aos meios de prova. Os meios ou os instrumentos utilizados para a verificação da ocorrência do crime disposto no artigo 306. Amigos, naturalmente, qual é o meio, qual é o instrumento que vem à cabeça de vocês para efeito da verificação do crime do artigo 306? O bafômetro. O bafômetro, classificado tecnicamente como o teste de alcoolemia. O bafômetro, meus amigos, é apenas uma das formas a ser utilizadas para a constatação da condução após a ingestão de substância alcoólica ou outra substância psicoativa. Em 2012, no dia 20 de dezembro de 2012, o legislador ampliou o rol dos meios empregados a essa constatação. Hoje, não somente o bafômetro servirá para tanto. O parágrafo 2º faz menção também ao exame clínico ou à perícia, que são realizados por médicos. Vídeos também servem como meio de prova. A prova testemunhal ou outros meios de prova em direitos admitidos desde que existente a contraprova. Então, esse parágrafo 2º diz o seguinte: olha, não, se a pessoa apresentar recusa à realização do bafômetro, pode ser realizado o exame clínico, pode ser realizada a perícia, quanto a estes é possível a negativa, é possível que vídeos, aquelas câmeras de vigilância sejam utilizadas, é possível que a prova testemunhal, pessoas que viram a pessoa dirigindo, pessoas que viram a pessoa saindo do bar, viram a pessoa consumindo substâncias alcoólicas no bar, todas estas podem testemunhar para que se forme o conjunto probatório. Então, o parágrafo 2º, em 20 de dezembro de 2012, teve o seu rol ampliado. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? E o parágrafo 1º
fala da concentração de álcool, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 1, da concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou 0,3 miligramas por litro de ar alveolar. Para constatação disso, só através do bafômetro efetivamente. O inciso 2, através de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Determinados sinais que vão evidenciar essa alteração. Então, o parágrafo 1º fala da constatação. Quais são os meios objetivos utilizados para a constatação? E o parágrafo 2º fala dos meios de provas a serem utilizados para a verificação, para que se dê a constatação. Então, há uma leitura, uma aplicação conjunta, tanto do parágrafo 1º, incisos 1 e 2, como do parágrafo 2º. Tudo bem, meus amigos? Crime de perigo abstrato, meios de prova de forma ampla, parágrafo 2º. Quanto ao parágrafo 2º, eu mencionei a vocês. Ele passou a vigorar em 20 de dezembro de 2012. Aqueles que tenham cometido o crime antes dessa data, em tese, só terão a comprovação da prática do crime feita através do bafômetro, que era o meio de prova previsto anteriormente. Por quê? Quando nós estudamos Direito Processual Penal, na nossa segunda aula de Direito Processual Penal aqui no GETUSP, eu mencionei a vocês sobre as leis processuais penais de efeitos materiais. Essa é uma lei processual penal de efeitos materiais. Ela é uma lei processual penal porque dispõe sobre as provas a serem utilizadas, mas ela tem efeitos penais. Então, aplicação imediata, mas não é possível que ela produza efeitos retroativos maléficos, nem efeitos ultrativos maléficos. Tranquilo, meus amigos? É só efeitos retroativos maléficos. Tranquilo, meus amigos? Tudo bem? Foi um prazer inenarrável contar com a participação de vocês. Voltaremos ainda para falar do crime do artigo 311 e, posteriormente, passaremos a análise da Lei 12.850 de 2013, a lei que fala das organizações criminosas. Prazer contar com a sua participação. Valeu, abraço, tchau!